Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de verão. E dessa vez vamos falar sobre mais um Isekai, porque são ao menos 3 Isekais que talvez despertem seu interesse, ou vão virar 2 a partir desse vídeo. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei desse Isekai que foi lançado até o momento, o que eu achei dele, o que eu gostei, ou talvez o que tenha me decepcionado, quais personagens já me despertaram interesse. Então vamos falar sobre Isekai Chito Magichan, tá aí na tela o nome. Caso você ainda não tenha visto, pesquise e daí me diga o que você achou da obra. Porque ela não é boa, mas não é péssima. Eu diria que é mais ou menos. Ela pode melhorar com o tempo. E é aí que entra a minha recomendação. Espera 2, espera 3 episódios e daí tenha uma conclusão se vale a pena você continuar acompanhando ou não, ou você dropa. Pra todo caso, porque um episódio ainda é aquele episódio que apresenta todo o universo dos personagens principais, então não podemos ter uma conclusão muito exata se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas comparando com outros isekais, o primeiro episódio não foi lá essas coisas. Pra todo caso, eu vou falar o que eu achei da obra e o que eu gostei, talvez, desse episódio. Então vamos falar sobre Isekai Chito Magichan, o anime do casal protagonista enviado ao outro mundo e que se tornou apelão. Mas então vamos começar já com um ponto positivo para Isekai Magichan, que é mais fácil pronunciar assim do que o Chito, porque em inglês vai dar uma pronúncia diferenciada se eu pronunciar, porque é uma palavra meio complicada. Então eu vou chamar de Isekai Magichan, então só para você já ficar sabendo. Eu achei que a abertura foi incrível, isso é um ponto que eu tenho que destacar enorme. É tipo aqueles animes que são ruins e tem aberturas boas, Isekai entra nessa vez. Por conta que esse Isekai, eu diria que ele tem uma ótima abertura, o grupo que é responsável faz essa abertura de Overlord, já fez ending de ReZero, então tipo, a abertura desse anime é de qualidade e você vai gostar. Isso você não vai querer pular e você vai até querer procurar a música. Nesse ponto, a abertura do anime é fantástica. Mas tendo ressaltado um dos pontos positivos, vamos para outro ponto positivo da obra. Casal da obra, isso mesmo que você ouviu. Na minha opinião, esse foi um dos pontos positivos da obra. Por conta que a gente viu que, tipo, o romance vai ser concretizado entre dois amigos de infância que eram do mesmo mundo. Eles estão invocados nesse novo mundo, eles só têm a eles de suporte. Tipo, eles já têm uma relação de amigos de infância. Então, tipo, um sabe como o outro tá. Tipo, quando eles estão bravos, quando o protagonista percebeu que a Rin tava brava. Tipo, ela se importa muito também com o Taichi. Então, eu diria que colocar, tipo, o casal principal assim invocado é o diferencial, por conta que não é só uma pessoa que foi invocada. Normalmente, se a gente vê um Isekai, normalmente, na maioria das vezes, é o personagem masculino que é enviado para o outro mundo e ele começa um romance com a pessoa daquele mundo que ele foi enviado. E tipo, não, nesse tipo, um casal foi enviado para o outro mundo e a gente viu que eles têm que se ajudar, que eles já são amigos de infância e que o romance pode surgir porque a gente já percebeu que a personagem feminina tem, digamos que, uma paixão pelo protagonista masculino. E o baka do protagonista não percebe a situação, mas se importa com a mesma companheira. Então, na minha opinião, foi a temática mais legal, eu acho que é o ponto mais relevante, até que é esse o porquê da gente tá vendo a obra. Por conta que não foi uma pessoa, foram 2 pessoas a serem invocadas e o romance já surge desse casal. Então, eu acho que o casal foi um dos pontos mais legais e é o maior fator para a gente tá vendo essa obra. Não por ser um poder de roubo, de trapaça, e sim pelo casal ser poderoso e estar nesse mundo junto. Vou falar um pouco de como foi o episódio. A gente viu que seguiu o ritmo do clichêzão lá de Isekai. A gente viu que o protagonista masculino estava, digamos assim, no Pagacol lá com a garota que é amiga dele de infância. E vemos que daí acontece que eles estão conversando, tipo, sobre o clube dela, como é que tá indo, que ela já está se preparando, porque vai ter várias competições, e daí ela não está com muito tempo livre, e daí ele fala que deve estar sendo um problema tudo isso. E daí a gente viu que nessa boa conversa surge um círculo. E o que seria esse círculo que está ao redor do Taichi, o protagonista? O círculo que invoca ele para o outro mundo, para o Isekai. Então daí vemos que está surgindo esse círculo, tipo, não sai, ele pode se mover, que o círculo anda, tipo, em torno dele. E a gente viu que, tipo, ele empurra a amiga dele. Se a gente perceber, realmente quem era para ser invocado era o Taichi e não a Rin. Só que acontece que quando ele empurra ela, acontece que ela viu que ele iria ser teletransportado e ela vai junto por círculo, porque ela achou que poderia acontecer algo perigoso e ela quer estar ao lado dele. Então a gente viu que ela entra no círculo, mas para todo caso a gente percebeu que o círculo estava em si mesmo no protagonista e não nela. Para todo caso, os dois foram levados para o mesmo mundo porque eles estavam dentro do mesmo círculo. Então vemos que chegando lá, eles recobram a consciência e eles já se deparam com um animal gigante.
E acontece que é esse o motivo da Rin ter ficado brava com o Taichi, por conta que ele estava a ponto de dar a vida dele para que ela pudesse fugir. E acontece que a gente viu que daí chegam os aventureiros, daí eles cuidam desse animal. Para todo caso, daí a gente viu que esses aventureiros que ajudaram, digamos que eles, a saberem um pouco da situação do que estava correndo, qual era esse mundo, e levam eles para uma guilda, para eles poderem se tornar aventureiros. Foram aventureiros bons. Se fosse um anime tipo mais seinen, pesadão, poderia acontecer algo com um dos personagens. Para todo caso, a gente viu que seguiu um ritmo normal, eles foram amigos, foram aventureiros bons, finalmente um isekai que faz com que não tenha nenhuma traição. E a gente viu que eles chegam lá. O que acontece é que daí vemos que o protagonista, tipo, ele já pediu desculpas, ele já, digamos, como posso dizer, se desculpou com a Rin, tipo, ela falou que ela não quer que ele nunca mais faça isso, que é muito perigoso, tipo, querendo ou não, se ele morresse, ela estaria sozinha naquele mundo, então é um motivo bem justo dela ter ficado brava. Então vemos que eles voltam a fazer as pazes, eles estão na guilda, e acontece que daí já chegamos na parte interessante. Para você entrar na guilda de aventureiros, pelo menos desse anime, desse isekai, você tem que ter aptidão para magia, ou seja, você deve pelo menos saber utilizá-la ou ter um poder mágico. Então acontece que colocando a mão em uma esfera e vai ser examinado, vai ser mostrado se você tem aptidão ou se você não tem. E é mostrado, a Rin tem uma grande poder de mana, um grande poder mágico. Só que o Taichi, na hora que ele colocou a mão na esfera, a esfera se rachou, se quebrou, mostrando que ele ultrapassou o nível de apelão, que ele já é, como diz o anime, Tito. Então, para todo caso, a gente viu que o casal da obra, eles são poderosos e eles já têm um poder mágico. Ou seja, se eles quiserem, eles podem se tornar aventureiros. Para todo caso, a gente viu que a moça da guilda ficou preocupada e chama até o mestre da guilda, porque o poder mágico foi a mais do que os aventureiros iniciantes. Então vemos que o mestre da guilda daí recomenda eles irem para uma mulher que se chama Remia, se eu não me engano. E quem leva eles é uma garota que já despertou meu interesse na obra e ela nem disse muita coisa. O nome dela é Miura. Ela já falou, então vocês não confiam em mim? Tipo, o tom de voz que ela deu a entender, a personalidade dela, do pouco que foi mostrado, já despertou meu interesse para que eu torne ela a possível waifu do anime. Me desculpa, Rin. Mas para todo caso, daí a gente viu que ela que levou eles para essa Eremia que promete, ou parece ser, uma maga poderosa. E agora que a gente vai falar daí do possível treinamento então, tendo chegado à casa da Eremia junto da Miura, que levou eles, acontece que eles se deparam com uma imagem muito bela. Tipo, ela estava com os trajes que eu deveria dizer que foram muito belos. Se você está no isekai e você já se depara, você chega na casa de uma pessoa, você entendeu o que eu quis dizer. Para todo caso, a gente viu que a Rin, ela não deixou o protagonista olhar, tipo, ela não quer que ele olhe para o corpo de outras pessoas, de outras mulheres. E vimos daí que a Miura já fala para ela colocar uma vestimenta porque ela recebeu clientes, visitas. Acontece que, como foi mostrado, tipo, aquela esfera, ela, tipo, mostrou um grande poder mágico lá da guilda. Só que ela não analisou, ela não reteu o poder mágico máximo que eles têm. Então acontece que na casa dessa maga, ela poderia ver qual é o nível atual dessa maga. A gente já sabe que ela tem um dispositivo que fazerá, digamos, a capacidade mágica e irá verificar qual é o nível de poder deles. Então acontece que, tendo visto, ela viu que eles possuem um nível muito bom de magia e ela já os coloca como aprendizes dela. E assim acaba o episódio, assim por se lembrando de algo que não podemos esquecer e devemos destacar, foi a cena da Alteza tentando invocar eles, por conta que a gente viu que o começo e o final do episódio mostrou isso, que houve uma tentativa de sabotar a invocação, provavelmente, desses heróis, dessas pessoas que serão as salvadoras desse isekai. E acontece que a gente viu que a capacidade mágica foi tão forte, talvez do usuário que fez, que foi provavelmente aquela princesa, ou da pessoa que estava sendo invocada, que aconteceu que ela foi invocada, ela entrou nesse novo mundo, só que ela está perdida. Tanto que vemos que o Taichi e a Rin, eles não sabem quem invocou eles, como é que eles chegaram nesse isekai. O que eles sabem é que eles entraram lá e que eles têm que sobreviver. O que acontece é que vemos que era para eles irem para aquele círculo, para o Palácio Real, provavelmente, mas eles não foram. Por conta do quê? Porque conta de que alguém estava tentando armar uma sabotagem, então foi por isso. Mas ainda eles conseguiram ser invocados para esse mundo. Isso é o fato importante que a gente vai ver ao longo da obra. Para todo caso, achei legal, acho que foi algo importante a gente já saber dessa parte. Provavelmente vai ser desenvolvido ao longo dos episódios, talvez a Alteza encontre esses heróis e falhe a situação. A gente ainda não sabe qual foi o motivo da pessoa tentar sabotar a invocação, provavelmente deve ter alguma guerra, lembrando da cena do começo do episódio, talvez fosse um outro reino que não queria que eles invocassem os heróis para um apoio mais forte, para, digamos, conquistar os outros territórios, algo do tipo. A gente só vai saber nos outros episódios. Posso sacar desse episódio? Foi um episódio
episódio mediano, ele não foi perfeito, não foi péssimo. Ele foi um episódio que vamos colocar do mediano para o bom. Acho que você vai curtir a obra, talvez se você ver uns 2, 3 episódios, como eu falei. Gostei das personagens femininas, na minha opinião, a Miura, a Aremia, a Rin são perfeitas waifus. Acredito que elas vão ter um ótimo desenvolvimento. O protagonista em si, normalmente Isekai tem um protagonista forte, e dessa vez, esse protagonista, ele não me deu tipo uma carisma. Eu espero que ele melhore ao longo dos episódios. A gente já viu um pouco da personalidade dele, mas ele não é um personagem de destaque como o Shin de Kenji Mago, por exemplo. É esse o ponto que eu quero chegar. Acontece que esse primeiro episódio não teve um episódio tipo que fala, caraca, esse anime pode ser perfeito. Se a gente for comparar Kenji Mago, o primeiro episódio não foi também lá essas coisas, e é bem clichê Kenji Mago. Só que a obra como se sabe utilizar do clichê e sabe fazer o protagonista ter carisma. E acontece que esse protagonista ainda, a gente não sentiu algo que nos ligue a ele. Mas o que eu posso dizer é que a gente se sente ligado e a gente gosta de ambos os personagens como um casal. Esse é o ponto forte desse primeiro episódio. Então por isso que eu não digo que foi ruim, porque foi um episódio de apresentação e temos que lembrar que são um casal. Por isso o foco não pode ficar só no protagonista. Mas devo dizer que talvez a gente se acostume e goste mais dele com o tempo. Para todo caso, ele é bom e acredito que vai ter carisma ao longo desse episódio. Já viu que ele tem o Chikara no Tito, então ele é mega poderoso. Para todo caso, era isso que eu queria falar no momento atual. Me diga nos comentários o que você achou do episódio, o que você gostou. Compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal. E se a sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Isekai Magichan? Minha querida Kohai, para o próximo episódio de Isekai Titan Magichan, a gente vai ver provavelmente o treinamento de magia lá da Rin e do Taichi. Provavelmente a gente vai ver a Aremia os treinando, afinal eles serão os aprendizes, eles são agora os deixe dela. Então a gente vai ver se ela, digamos, se é uma sensei muito dura, muito puxada, ou se ela é bem Yasashi. A gente vai ver a forma de treinamento que ela vai fazer com que eles se experimentem. Afinal, pode ser um treinamento duro para fazer com que a magia deles seja mais poderosa. A gente vai ver como vai ser, se eles vão dominar com facilidade. Mas acho que é isso que a gente pode esperar para o próximo episódio. Mas assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?